Salve, maluqueiragem corintiana. Vamos hoje aqui falar um pouco sobre o que foi esse jogo, né? Pra mim não tem muita coisa pra falar. O Corinthians era, assim, amplo favorito pra ganhar desse jogo. Esse time é muito ruim. Esse Capivariano é muito ruim. É muito ruim. Esse time consegue ser pior do que o time da Ponte Preta, que a gente ganhou sem sufoco nenhum. E é, tem alguma coisa que me preocupa, que é o seguinte: esse nosso elenco é muito fraco. Eu não vou passar pano, não vou passar pano. Para mim, dos três que fizeram gol, o único que merece alguma chance ainda, para mim, em algum jogo decisivo, merece mais chance de aparecer, se chama Kaique. O Guinegão é muito fraco. O Guinegão é muito fraco. É muito fraco. Não é pouco, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô vendo um torcedor no grupo do Corinthians que eu tô falando que nós vamos vender esse moleque por 50 milhões de euros cada. Isso é um absurdo, gente. O Guinegão é ruim. O Guinegão é ruim. É só que vocês repararem no lance do gol no lance do gol do Dieguinho, que tá todo mundo falando que foi uma tabela espetacular com o Memphis. Não foi, gente. O lance foi com o Memphis, não, desculpa, com o Bidu. Não foi, gente. O lance foi todo do Bidu. O Bidu fez a jogada sozinha. Sozinho ele fez a jogada. A bola sobrou pro Dieguinho e ele finalizou. Beleza, foi uma boa finalização. Mas isso não é mais que obrigação, porque ele é muito ruim, gente. O jogo inteiro, ele só cisca pro meio, cisca pro meio, cisca pro meio, sempre pro lado esquerdo, sempre pro lado esquerdo. Enquanto não tinha os titulares, enquanto não tinha Memphis Depay, é, enquanto não tinha Matheus Bidu, sabe? O time não conseguia fazer nada. Beleza, o Matheus Pereira e o Galo são muito bons. Aliás, é uma boa notícia para o torcedor corintiano. É a volta do Galo, começando a jogar bem agora, né? O Matheus Pereira, que foi uma excelente contratação também, que vai ajudar muito. Agora, gente, desculpa, Guinegão, Dieguinho, é, Hugo na lateral esquerda, Charles, o gol que o Charles perdeu, gente, é absurdo. Com o passe do Memphis Depay que deixou ele na cara do gol. É absurdo, sabe? É absurdo. Então a gente precisa aí de um lateral esquerdo para reserva. Tomara que o Angileri renove, né? Porque o Hugo é horrível. O Hugo Farias é ridículo na lateral esquerda. Não dá para ter um cara como esse. A gente precisa de um volante para ser reserva. A que ponto a gente chegou? A gente precisa de um volante que chegue bem para ser reserva, porque o Charles não pode se titular nesse time, nem muito menos reserva, certo? Então a gente já precisa de um lateral esquerdo, a gente já precisa de um volante, a gente precisa de um zagueiro, porque esse Choca é horrível. O André Ramalho, tudo bem, ok, é bom zagueiro, mas o Choca é horrível. O Pedro Milans eu gostei. Acho que da direita a gente está bem servido. Então, ó, precisamos de um lateral esquerdo, precisamos de um volante, precisamos aí de um zagueiro, precisamos de um goleiro, né? Porque esse Felipe Longo é ridículo. O gol que ele tomou é ridículo, ridículo. Precisamos de um ponta. Talvez não se a gente conseguir priorizar, se a gente conseguir fazer o Kaique parar de ser uma íngua, porque o Kaique joga bem, mas ele é preguiçoso. Ok, porque, gente, a disparidade técnica é absurda depois que o Caio César saiu para a entrada do Dieguinho. O Dieguinho é fraco, o Guinegão é fraco, sabe? Então isso a gente começa. Eu não vou passar pano aqui, eu não vou falar que, meu Deus, tá tudo bem, eu já passei dessa fase, gente. Aliás, eu tenho 27 anos, amanhã eu faço 28. E eu já passei dessa fase de ficar me iludindo em jogo pequeno, jogo contra Capivariano, que a gente faz 3-0. Esse time era pra gente ter ganho esse jogo de 6-0, 7-0 no mínimo, pra você ver como é ruim o nosso elenco. E isso me preocupa muito, muito. Me preocupa muito, muito, porque o ano passado foi assim. A gente brigou por Copas por conta do nosso time titular e alguns dois ou três reservas ali. No ano retrasado a gente brigou para não cair e a gente só conseguiu por causa do time, certo? 2023, 2023 eu não vou nem falar, né, gente? Todo ano é assim. Então, a gente precisa parar de se iludir, achar que esses moleques da base são um absurdo. O único moleque craque da nossa base se chama Breno Bidon. Ponto. Breno Bidon. Ponto. E o outro que pode ser útil é
é o Kaique, que eu acho muito bom também, bom jogador, focado, bom jogador, e só, sabe? O Guinegão, se tiver um time bom ali para ajudar, ok, só. Porque, gente, esse time do Capivariano é ridículo, é ridículo. Eu vou bater mesmo, eu vou bater, 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 sabe? Porque foi por causa de torcedores assim, como eu já fui no passado, foi por causa de jogos assim que a gente se iludia, a gente achava que a gente ia ganhar tudo, e no final a gente ganhava só o Paulistão, sabe? Não desmerecendo o Paulistão. Pra mim é muito bom ganhar o Paulistão, vou ficar muito feliz se a gente ganhar esse Paulistão, mas, gente, não dá. Se a gente quiser alçar voos mais altos, brigar por coisas melhores, a gente não pode ter Felipe Longo como reserva imediato do Hugo Souza. A gente não pode ter Hugo como reserva imediato do Bidu. A gente não pode ter Dieguinho como reserva absoluto do Caio César, que já é um reserva, mas é bom. A gente não pode ter Choca para reserva da zaga. A gente não pode ter Pedro Raul, gente. Pedro Raul é ridículo. A gente não pode ter Charles como reserva, sabe? São coisas que um resultado desse de 3-0 contra um Capivariano mascara muita coisa. A gente empatou contra o São Paulo. O São Paulo é ridículo. A gente empatou contra o São Paulo. A gente empatou contra o Santos. E não adianta vocês virem falar que foi o Memphis. Vocês virem falar que foi o salário do Memphis. Vocês virem falar porque não foi, sabe? Não foi. A gente precisa de elenco, tanto que o Dorival Júnior, todo jogo, toda coletiva ele pede isso, gente. Toda coletiva ele pede isso. E eu gosto muito do trabalho que o Stabile está fazendo agora. Que o Stabile está fazendo agora. Está conseguindo colocar as contas em dias. Hoje mesmo acho que caiu uma notícia aí que a conta caiu para 650 milhões. Não tenho essa informação, mas é o que estão noticiando aí. Estamos entrando nos trilhos, mas se a gente quiser brigar por coisa grande, a gente precisa de elenco. Senão a gente vai ficar nessa, vai brigar por 45 pontos no Paulistão, como foi no Brasileirão, como foi o ano passado, e brigar pelas Copas. Porque é nisso. O cenário perfeito seria o nosso time titular conseguir jogar todos os jogos. E aí, se o nosso time titular conseguisse jogar Brasileirão, conseguisse jogar Libertadores, conseguisse jogar Paulistão, conseguisse jogar a caceta toda, a gente era campeão de tudo. Obrigado a ser campeão de tudo, porque o nosso time titular briga, faz frente contra o time titular do Palmeiras, faz frente contra o time titular do Flamengo, faz frente contra o time titular do Cruzeiro, faz frente contra todos esses aí. O time titular. O elenco não. Então, se vocês esperavam que eu viesse aqui falar, meu Deus, que maravilha de jogo, sinto muito, o jogo foi uma porcaria, sabe? O jogo só começou a ficar bom depois que entrou o Bidu, depois que entrou o Depay, sabe? E tinha alguns jogadores bons que têm nível para ser titular e brigar por uma eventual titularidade, que são o Garro e o Matheus Pereira, sabe? O Pedro Milans eu gostei muito dele, eu não vou vir aqui criticar o cara, porque são características diferentes. Já deu para ver que o Mateuzinho ataca mais e o Pedro Milans ele fica mais no resguardo ali. Ok, gostei. São boas contratações. Agora, Pedro Raul não dá, gente. Pedro Raul, 750 mil pro Pedro Raul. Pelo amor de Deus, ainda tem gente que apoia, que fala que o Augusto Melo fez bem pro Corinthians, fez bem para ficar quieto. Mas é isso, família. Não se iludam com eventuais goleadas contra times pequenos, tá? Domingo a gente tem um clássico e é domingo que a gente vai ver quem resolve de verdade. Eu duvido que domingo vai entrar Kaique. Eu duvido que domingo entra Dieguinho. Eu duvido que domingo entra Guinegão. Não entra, sabe? Porque isso foi um jogo treino. Jogo treino, jogo contra time pequeno é uma coisa, jogo contra time grande é outra. Coloquem isso na cabeça de vocês. Enquanto a gente ficar se emocionando por resultados bons, assim, resultados ótimos contra times pequenos, a gente vai ficar caindo nesse mesmo loop, sabe? E é o que eu falei e é o que eu vou falar. Elenco. Coloquem na cabeça de vocês que precisamos de elenco. Elenco. Se a gente quiser brigar por coisa grande, a gente precisa de elenco. Lá ele. Se a gente quiser brigar por campeonato grande, a gente precisa de elenco, tá? Desculpa ser chato, desculpa aqui cortar a brisa de vocês, cortar a vibe de vocês, a felicidade de vocês, mas
A verdade é essa, eu não vou mentir pros meus inscritos, certo? Tamo junto, família. É nóis, uma lateral de corintiana.